Olá, irmãos! Durante muito tempo acreditamos conhecer a história da nossa igreja. Sabíamos que em breve celebraríamos 80 anos, mas ao pesquisarmos documentos, atas e registros antigos, descobrimos algo surpreendente. A nossa história não começou quando imaginávamos. Ela começou muito antes. Encontramos uma trajetória marcada por fé, coragem e perseverança. Uma história que atravessou oceanos, enfrentou naufrágios, desafios, mudanças, mas nunca perdeu de vista o propósito de Deus. Agora, vamos visitar essa jornada, conhecer os seus personagens e acontecimentos e descobrir uma resposta que mudou a forma como enxergamos nossa própria história. Afinal, quantos anos tem de verdade a nossa igreja? Essa é a história que começamos a contar agora. Toda a história tem um começo. Algumas começam com grandes conquistas, outras começam em meio aos desafios. A nossa começou com uma decisão de fé. No final do século XIX, na região que hoje conhecemos como Letônia, milhares de pessoas viviam sob o domínio do Império Russo. Entre elas estavam famílias batistas que enfrentaram dificuldades para viver livremente a sua fé. Os cultos eram realizados com discrição. A liberdade religiosa era limitada e a situação econômica era bastante difícil. Além disso, a política de russificação imposta pelo governo czarista trazia muitas incertezas para o futuro. Foi nesse contexto que as primeiras notícias sobre o Brasil começaram a circular. Em 1889, jornais apresentaram o país como uma nova oportunidade para quem buscava recomeçar. E assim, muitas famílias decidiram partir. Casas, terras, amigos e histórias foram deixadas para trás em busca de uma nova vida. Em 1891, os primeiros imigrantes letos batistas chegaram ao sul de Santa Catarina. Em julho e dezembro daquele ano, famílias como Christian Brothers, Malvis, juntaram-se ao pioneiro Janis Arons. Ali, em Rio Novo, na região de Orleans, organizaram a primeira igreja batista leta do Brasil, em 20 de março de 1892. Mas Deus ainda estava escrevendo os primeiros capítulos dessa história para a região norte do estado. Em 1893, um novo grupo de famílias iniciou a longa viagem rumo ao Brasil. Antes mesmo de embarcarem em Bremen, enfrentaram um problema inesperado. Várias crianças adoeceram com febre, obrigando 5 famílias a permanecer na Alemanha enquanto aguardavam a recuperação dos filhos. Somente algum tempo depois, elas puderam continuar a viagem. Mas quando já se aproximavam da costa catarinense, uma tragédia aconteceu. Próximo à entrada da Baía da Babitonga, nas proximidades da Ponta José Dias, em São Francisco do Sul, a embarcação atingiu um rochedo submerso e naufragou. Um navio francês que deixava o porto prestou socorro aos passageiros. Alimentos, bagagens, ferramentas e documentos foram perdidos na água. Eles chegaram à terra firme praticamente sem nada, mas chegaram vivos. E isso significava que ainda poderiam recomeçar. O destino inicial seria Orleans. Porém, em São Francisco do Sul, por meio de um negociante polonês que falava russo e de um agrimensor alemão de Blumenau, ouviram falar sobre terras férteis no Vale do Itapucu. Foi assim que as famílias Brooks, Grutman, Zamels, Akdams e Lux seguiram para a colônia do Alto Guarani, na atual região de Massaranduba. A viagem continuou por rios e por matas abertas. Quando chegaram ao destino, encontraram apenas floresta densa diante deles. No primeiro domingo, após a chegada, antes mesmo de erguerem casas ou abrirem roças, reuniram-se debaixo de uma árvore para realizar um culto de gratidão. Não havia templo e nem púlpito, mas sim a mesma fé que havia sobrevivido ao naufrágio, à perseguição e às incertezas da viagem. A adaptação, porém, foi marcada pela dor. Poucos dias depois, uma epidemia de difteria atingiu a colônia e ceifou a vida de 5 crianças. A família Lux sofreu uma perda devastadora. Em apenas uma semana, perderam 3 filhos. Uma criança de 12 anos, uma de 8 e outra de 2. A tragédia marcou profundamente aquela pequena comunidade. Mas a história não terminaria ali.
Algum tempo depois, o nascimento de Rudolf Lux trouxe novo alento à família e tornou-se um símbolo de que a vida e a esperança continuariam, florescendo naquela terra. Em meio às dificuldades, Deus continuava conduzindo a história, e aqueles pioneiros ainda não imaginavam que as sementes plantadas naquele lugar alcançariam gerações futuras e fariam parte de uma história muito maior. Mas calma, esse foi somente uma parte da história. Nos próximos vídeos traremos outros detalhes que irão completar toda a história. E dessa forma revelaremos a verdadeira idade da primeira Igreja Batista de Joinville. Até logo!